Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aula de neurologia, tá? Vou estar passando algumas atividades para vocês depois pelo, pelo WhatsApp, tá? Se vocês precisarem de alguma dúvida, retirar alguma coisa, vocês podem também estar me procurando, tá bom? Fiquem à vontade. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a esclerose múltipla, tá? A esclerose múltipla é uma doença autoimune crônica, ou seja, é quando o nosso próprio sistema imunológico, tá? Começa a agredir as nossas células de defesa. Então, ou seja, assim, eu não tenho nada de fator externo que causa essa doença. O meu próprio sistema imunológico sadio, ele começa a agredir minhas próprias células sadias, provocando aí uma inflamação, tá? O duro é que toda doença autoimune crônica, o nome diz já crônica, são doenças sem curas, tá? Então, são doenças aí que elas vão evoluir ao longo da vida e o paciente vai ter que lidar com ela diariamente, tá? Os tratamentos todos são para remissão dos sinais e sintomas da doença, então retardar o máximo possível, tá? Ou já quando a condição do paciente está instalada aí com as sintomatologias mais altas, tá? Melhorando a qualidade de vida desse paciente, tá? A esclerose múltipla é uma doença muito difícil, muito triste também, tá bom? Onde a gente aí, onde ela agride, em particular, muito a questão da autoimagem desse paciente, tá? Então, é um paciente que, com o tempo, ele tem a tendência de isolamento, tá? Conforme a doença vai progredindo, que a gente vai ver aí na aula já. Então, a importância do paciente entender e compreender o seu problema, a doença que ele tem, tá? Quanto mais compreensão ele tem, melhor entendimento ele vai ter de tudo que está acontecendo, tá? Talvez aí achar mecanismos tanto físicos como de defesa, se preparar para os momentos mais difíceis, tá bom? A esclerose múltipla, ela causa um mecanismo de inflamação e degeneração ao longo do tempo, que compromete toda a substância branca e cinzenta do sistema nervoso central, tá? As suas lesões, elas podem acometer tanto o cérebro como o tronco cerebral, os nervos ópticos, também a chamada medula espinhal. Mas ela tem duas localizações principais e primordiais que ela gosta mais, tá? Que é o cérebro e a medula espinhal, onde é o alvo preferencial da desmielinização, tá? Que é uma característica muito grande da doença. O que é desmielinização, tá? É a inflamação da bainha de mielina, tá? Que a gente tem no nosso axônio, que a gente já vou mostrar para vocês já, vou apresentar, tá? Então, é uma doença que atinge indivíduos jovens, tá? Não é uma doença que aí a gente tem na terceira década de vida, como Parkinson e muitas doenças que a gente ainda vai vir, tá? Ainda. Então, ela tem a sua incidência geralmente entre 20 a 40 anos. Não implica que o indivíduo que já nasce com essa predisposição genética, que é uma causa que envolve bastante também, possa já estar aparecendo na fase da adolescência, que é a fase, às vezes, muito das mudanças do corpo, da transformação do corpo. Então, pode também, às vezes, já apresentar na adolescência, tá? Mas, normalmente, ele vai incidir, geralmente, de 20 a 40 anos, tá bom? Então, a causa envolve a predisposição genética, tá? Bem como os fatores ambientais e bem como infecções virais também, tá? A gente já sabe que as infecções virais, para quem já tem esse tipo de problema, pode estar agravando ou intensificando os sinais e sintomas dessa doença. Quando eu falo infecções virais, são tipo sinusites muito fortes, às vezes uma meningite viral, tá? Ou quando o paciente já está com a doença num avanço, né, já está com ela instalada com sinais e sintomas, ele já pode ter uma piora, às vezes com uma gripe, porque toda infecção viral vai ocasionar o quê? Uma inflamação e com consequências e infecções, tá? Então, pode agravar os seus sintomas, tá? A exposição ao sol também tá ligada, então, quanto menos exposição ao sol, consequentemente, menos produção de vitamina D. Então, esses pacientes apresentam um déficit de níveis baixos de vitamina D, tá? A exposição do tabagismo, a obesidade, tá? E principalmente na fase da adolescência. Então, a gente compreende, entende que essa doença tem uma etiologia multifatorial. O que isso implica? Implica que existem diversos fatores que podem ocasionar a doença, tá?
Bom, como eu já falei lá, aqui eu estou explicando que os portadores da esclerose múltipla, como qualquer outra doença autoimune, tá? As células imunológicas elas acabam invertendo no papel, tá? Em vez de proteger o nosso sistema de defesa do indivíduo, ele passa a agredir, produzindo as inflamações, tá? Aqui, ó, já vou entrar nessa figurinha bonitinha aqui. Essa figurinha nada mais é os nossos neurônios, tá? Com a haste, que é o axônio, tá? E o azulzinho é a bainha de mielina, tá? O que acontece na esclerose múltipla? Os nossos axônios são responsáveis pela transmissão de comunicação de um neurônio para o outro, assim passando informações da nossa cabeça para o resto do corpo, tá? Então, a nossa grande linha de comunicação são os axônios, tá bom? As bainhas de mielina são a capa protetoras desses axônios. A esclerose, ela causa uma inflamação nessa bainha de mielina, ou sendo, expondo esses axônios, tá? A partir do momento que ela acaba tendo uma inflamação, a gente começa a ter aí um problema de comunicação. A comunicação, ela começa a ser falhada, tá? Então, a gente começa a ter aí os primeiros sinais e sintomas, tá bom? Então, com a mielina e os axônios lesionados pela inflamação, as funções coordenadas pelo cérebro, cerebelo, tronco e medula espinhal, elas ficam comprometidas, tá? Aí começa a surgir alguns sinais e sintomas típicos da doença, tá? São alterações na visão, normalmente, porque ela gosta bastante do nervo óptico, tá? Na sensibilidade do corpo, o equilíbrio no controle esficteriano, então já começa a ter, às vezes, principalmente 10 anos depois que a gente passa da primeira fase, que é o surto-remissão que a gente fala, tá? 10 anos após isso, ela começa a ter já os controles dessa questão esficteriana já bem caracterizada, já começa a ter perca mesmo no controle da urina e das fezes. Isso já implica naquilo que a gente já falou no começo, tá? Então, é uma doença que vai, ao longo do tempo, atingir bastante a, a questão da autoimagem do paciente, tá? Então, a gente pode ter aí, consequentemente, redução da mobilidade e locomoção do paciente também, tá? Então, a gente tem aí fadiga, fraqueza, a gente tem sintomas como sensitivas, tá? Então, a gente pode ter parestesias, que é dormência, formigamentos. Esses termos técnicos, eu vou estar passando uma lista para depois vocês pesquisarem, tá bom? Nevralgia do trigêmeos, tá? Aonde fica o trigêmeos? Ai, meu Deus do céu, onde está a minha anatomia de neurologia? Até mesmo para vocês entenderem como é o processo da doença que eu expliquei lá. Sônio, neurônio, bainha de mielina, que são coisas básicas neurológicas que a gente precisa saber, tá? Então, a nevralgia do trigêmeos, que são os trigêmeos aqui do osso, as estudos indicam que a pior dor que você pode sentir é essa nevralgia, que é uma queimação, dor na face, tá? Os visuais, a gente pode ter a visão borrada, diplopia, que é visão dupla, escotoma, que é embaçamento ou perda visual, pode ser gradativa ou uma perca total, dependendo do avanço da doença. Falta de coordenação dos movimentos, desequilíbrios, tá? A gente tem aí também sinais de sintoma como motoras, que além das percas musculares, a gente tem os espasmos e as rigidez musculares, costuma causar muitas dores, tá bom? Nos pacientes dessa doença, tá? São sintomas que costumam ocasionar bastante dores, então, esses espasmos musculares, esficteriano, cognitiva, então ele começa a ter problema aí de memória, falta de atenção, processamento de informações começam a ficar mais lentificado, tá? E mentais também. Ah, ele tem alguma doença mental? Não. Existe tudo uma consequência psicológica de tudo que o indivíduo já está enfrentando, tá? Então, pode ter várias alterações de humor. Tem dia que ele vai acordar melhor, tem dia que ele vai acordar mais triste. Tudo vai depender do controle desses sinais e sintomas. Lembrando sempre que uma doença autoimune, como a esclerose múltipla, esse paciente ele vai ter que aprender a lidar com essas dores, com essas dificuldades diariamente, tá? Então, ele vai saber que tem dia que ele vai acordar melhor, tem dia que ele vai acordar pior, independente, às vezes, do tratamento. Então, como qualquer doença, quanto mais antecipar o seu diagnóstico, quanto se iniciar o tratamento mais rápido,
melhor, mais vai se retardar o avanço, tá? E vamos melhorando também a qualidade de vida desse paciente, tá? Aqui o quadro clínico de cada surto é variável e pode se associar a mais de um sintoma, tá? Então, vamos passar aqui nessa próxima fase, que aqui eu estou explicando para vocês que a esclerose múltipla implica várias fases. Essas fases não estou falando que é dias, meses, são anos, tá? A primeira fase dela, da esclerose múltipla, é chamada de surto-remissão, tá? Ou remitente recorrente. Na verdade, ela engloba 85% dos casos. São quando a ocorrência dos surtos melhora após o tratamento, tá? Isso geralmente ocorre nos primeiros anos da doença, tá? Com recuperação completas e sem sequelas. Ou seja, nesses primeiros anos de surtos, o paciente ele tende a ter os surtos, fazer o tratamento, melhorar e ficar sem sequela nenhuma, tá? Se recuperando 100%, tá? Esses surtos, eles podem durar dias ou semanas, ou seja, os surtos das dores, os sintomas, eles podem durar dias ou semanas, tá? E repete uma vez por ano, caso não se inicie o tratamento. Ou seja, se iniciar o tratamento adequado, o paciente pode ficar anos sem surtos, sem sintomas da doença nesse primeiro momento. Mais ou menos num prazo aproximadamente de 10 anos, metade desses pacientes eles vão começar a evoluir já para a segunda forma da doença, tá? Que é conhecida como secundária progressiva, tá? Onde as etapas do paciente, elas não se recuperam mais plenamente dos surtos. Aí ele vai começar já a ter um acúmulo de sequelas, tá bom? Então, eles têm, por exemplo, uma perda visual às vezes definitiva, maior dificuldade para andar, né? Então, aí precisando de apoio, né? Então, assim, só que assim, são metade dos pacientes da primeira forma, tá? E 5% dos pacientes apresentam a quarta forma, que na verdade é onde a doença é mais rápida e agressiva, tá? Chamada progressiva com surto. Nesta quarta fase estão combinados tanto a progressão paralela, de desmielinizante, como comprometimento mais precoce dos axônios. Então, vamos supor aí, quando o paciente já tem a fase da sua doença mais agressiva, tá? Para o diagnóstico da esclerose múltipla, os médicos utilizam, né, todos os aspectos clínicos e de imagem, e também tem associada a análise do líquor com pesquisa de biomarcadores específicos, tá? A ressonância magnética, as lesões desmielizantes típicas da doença, vai preencher sempre um critério relacionado com o tempo da sintomatologia e os sintomas que esse paciente está apresentando. Então, não é uma doença tão fácil de diagnóstico, tá? Então, o neurologista, ele está muito bem preparado, tá? E é a partir do histórico desse paciente, tá? Histórico clínico dele, que ele vai começar a juntar informações para chegar no diagnóstico. O tratamento, a gente tem diversos, tanto no ambiente hospitalar, tá? Que são todos esses tratamentinhos aqui, que são todos tratamentos de medicação. A gente tem aí os corticoides. A gente também tem, às vezes, o transplante autólogo, tá? Então, onde o paciente tira os próprios da medula óssea e se reingere novamente. Então, é um transplante dele mesmo, que ele faz dele mesmo, tá bom? Quais são os cuidados de enfermagem? Controlar os sinais vitais desse paciente, principalmente febre, né? Para saber se tem inflamação e infecção, como que está evoluindo. Observar e anotar confusão mental. Manter grades do leito elevadas. É importante para a gente evitar quedas, principalmente quando o paciente tem espasmos musculares. Geralmente ele se debate um pouco e pode haver risco de queda. Ofertar bastante líquidos. A gente tem paciente, às vezes, que já começa com uma disfagia acentuada, ou seja, uma dificuldade de deglutir tanto líquido como um alimento, tá? Então, sempre tá ofertando para a gente evitar aí desidratação no paciente. Observar e anotar a eliminação vesical e intestinal para ver se já não estamos tendo comprometimento, tá? Porque a gente sabe que a falta de controle esficteriano é um sintoma da doença, tá bom? Realizar o cateterismo nasogástrico, caso necessário. Auxiliar na deambulação desse paciente, tá bom? Lembrando que um dos principais sintomas também é o desequilíbrio, a fraqueza muscular, e é importante se o paciente quer, é importante que a gente estimule esse autocuidado, a gente ajuda esse paciente a se cuidar melhor, tá? Estimular ele, porque a tendência dele com tudo isso é se isolar, tá?
ele começa a ficar com vergonha, porque é uma doença que faz o paciente perder o controle do próprio corpo, tá? Então, ele pode perder o controle dos movimentos. Isso, muitas vezes, dá uma situação muito angustiante para ele, tá? Então, para qualquer indivíduo, né, que passe por uma situação desse. Então, é importante a gente cuidar não só do físico do nosso paciente, mas também cuidar da mente desse paciente. Não somos psicólogas, mas temos aí mecanismo de estar incentivando, né? Passando um batom nela, se for uma mulher, na maioria são elas, lavando seu cabelo, perguntando se ela está precisando de alguma coisa, incentivar o quanto ela é bonita, o quanto é importante ela continuar, achar meios, ajudar ela a achar meios para que ela volte a ter esse autocuidado com ela mesma, tá? Mecanismo. Então, é importante, isso faz parte do nosso papel também, tá? Aqui eu preparei para vocês um plano de alta, tá bom? Quando o paciente vai para casa, então a gente sempre orienta sobre a importância da atividade física, quando o paciente pode fazer isso, tá? Orientar sobre a importância da posição correta na alimentação, para se evitar sufocamento, lembra que a gente tem problema com deglutição. Orientar sobre o curso clínico da doença, então explicar qual o processo da doença, como que ela ocorre, tá? Então, quais são as características maiores que ela pode ter. Importante, quanto mais o paciente entende, compreende sua doença, melhor às vezes ele vai enfrentar tudo isso, tá? Orientar sobre a técnica correta na administração dos medicamentos e seus efeitos colaterais. Orientar quanto à técnica do autocateterismo, tá? Isso a gente vai vendo com o nosso paciente. Mas o que eu quero que vocês entendam dessa doença? A doença de esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune crônica, ela não tem cura, tá? Todo o papel do médico, da enfermagem, é sempre para melhorar a qualidade de vida desse paciente, tá? Então, é uma doença onde a gente vai cuidar desse paciente, sempre incentivando ele também no autocuidado, né? Incentivando a autoimagem dele, da maneira que for possível nós fazermos isso, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado das aulas. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês não estejam entendendo, vocês podem me procurar. Aí, bom, até semana que vem, então. Bom final de semana para vocês, tá? Um beijão para todos vocês, tá bom?